Graças e paz, irmãos. Boa noite a todos, aqueles que estão em casa também. Vamos ser objetivos essa noite. Livro de Êxodo. Continuar a série de estudos no livro de Êxodo. Hoje vai ser o capítulo 3. Que se pudesse dar um nome a essa pregação, se chamaria, ou se chama, O Nome de Deus. Êxodo 3, quem tiver aí na projeção, eu vou usar a NVI, tá? Hoje, que para esse texto achei que fica mais fluido. Mas antes de ler o texto, né, nós vamos continuar essa saga, podemos assim dizer, emocionante da vida de Moisés e do povo de Israel. Tendo como personagem principal não o próprio Moisés, mas sim o Eu Sou, né? Ou seja, o Senhor da história, o próprio Deus que de forma soberana age por meio de homens e mulheres que se dispõem a segui-lo e a obedecê-lo. A vida de Moisés, ela pode ser dividida em 3 etapas de 40 anos. Nos primeiros 40 anos de sua vida, ele está no Egito e é criado como um príncipe, desfrutando dos benefícios da corte egípcia. Na segunda etapa, dos 40 aos 80 anos, ele se encontra em Midian, onde vive uma vida humilde e se torna um pastor de ovelhas. Agora, na terceira e última, que acontece dos 80 aos 120 anos, ele está peregrinando no deserto com o povo, seguindo o seu chamado de profeta e libertador de Israel. Portanto, a vida de Moisés, assim como a minha e a sua, ela é marcada porque ela é cheia de altos e baixos. Isso é muito nítido ao longo de toda a narrativa bíblica. Isso fica nítido quando nós vemos, quando ele era bebê, estava condenado à morte devido ao decreto de Faraó. Porém, ele é salvo de forma milagrosa. É adotado pela filha de Faraó e desfruta de toda a regalia do palácio, porém ele perde tudo isso ao assassinar um egípcio e fugir para o deserto. Em Midian, ele vive de forma humilde, e quando você está lendo, parece que ele foi esquecido. Mas, de repente, ele é encontrado por Deus. Então, perceber esses contrastes na vida de Moisés é muito importante, pois nos dá mais profundidade daquilo que Deus fez na vida dele. O capítulo 3, que nós vamos ler essa noite, ocorre justamente nessa segunda etapa, quando Moisés tinha seus 80 anos, né? No fim dessa segunda etapa. Ele era um homem idoso, até então conhecia a Deus só de ouvir falar, mas ainda não havia tido uma experiência de fato com o Senhor. Então Deus se revela a ele de forma única e improvável. E vamos lá nos versículos 1 a 6 e ver o que diz. O texto começa assim: Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Aqui Horebe e Sinai são basicamente o mesmo local, né? Tem algumas discussões, mas Horebe você entende que ali também é o monte Sinai. Versículo 2. Ali o anjo do Senhor, note que a palavra anjo, na maioria das versões, está em letra maiúscula. Aqui nós entendemos que é o próprio Deus. Então o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. E ele diz: que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele estava se aproximando para observar, então do meio da sarça Deus o chamou. Moisés, Moisés.
Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Aqui, Deus se revelou por meio de uma sarça ardente, ou seja, um arbusto que não era consumido pelo fogo. Moisés se aproximou com curiosidade e no meio da sarça Deus exclamou: tire as sandálias dos pés, pois o lugar que você está é terra santa. Aqui vemos o que nós chamamos de revelação progressiva. Moisés ainda não conhecia a Deus e ele se revela de maneira improvável. Porém, ele compreende quem está falando quando ele diz: eis-me aqui. Deus, quando tem um propósito, irmão, na nossa vida, ele chama quem tem 5 anos, quem tem 10, quem tem 30, quem tem 80. Não importa a idade, e sim a disposição em crer e segui-lo. Após chamar Moisés, eu já falei que a resposta foi imediata. Ele disse: eis-me aqui, Senhor. E esse chamado, eu não quero que você entenda apenas como um chamado para um ofício, né? A gente já pensa para ser pastor ou missionário. Eu não quero que você pense dessa forma nessa noite. Mas eu quero que você entenda o chamado do Evangelho, o chamado que você recebeu do Evangelho. Deus te chamou para uma grandiosa obra ou para uma boa obra. Então, pensando em Cristo, no êxodo de Cristo, nós somos chamados para sair da antiga vida, que é representada pelo deserto, e viver em novidade de vida, que é simbolizada pela terra prometida. Moisés, aqui ele representa a Cristo como libertador. E nós somos o povo do Egito, que andávamos em outrora errantes e sem pastor, mas com Cristo nós temos agora um sumo pastor na nossa vida que nos guia. Por isso, por mais que tenhamos essa revelação maravilhosa da palavra, essa revelação completa, nossa vida, acima de tudo, ela tem que ser vivida de fé em fé, como é dito pelo apóstolo Paulo. Tem coisas que num primeiro momento não são tão claras, mas com o tempo Deus vai nos mostrando o porquê de tudo aquilo que nós estamos vivendo. Eu tenho certeza de que quando Moisés saiu daquele primeiro encontro, em algum momento ele ficou confuso. E quando isso acontece, quando a confusão vem na nossa vida, nós não podemos esquecer das promessas que foram feitas por Deus. E note que no versículo 6, Deus deixou claro essas promessas para Moisés, quando ele disse: Moisés, quem está falando com você não é qualquer um. Quem está falando com você é o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Infelizmente, nos dias de hoje, muitas pessoas se baseiam em promessas de profecias vazias, profecias sobre carro, casa, prosperidade, casamento e muitas outras coisas passageiras. Porém, a Bíblia, ela é cheia de promessas como, em 1 João 2,25, e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Promessas como João 14, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Promessas como Apocalipse 21:4, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas.
E a maior promessa que nós temos, que é Cristo, quando ele falou que não nos deixaríamos órfãos, mas que nos deixaria um consolador para estar ao nosso lado, mas que ele retornaria para nos buscar. Essa é a maior promessa que nós podemos guardar em nosso coração como motivo de esperança. Então, quando firmamos nossas vidas em promessas eternas e não passageiras, temos mais certeza daquilo que Deus tem reservado para nós, independente das circunstâncias. Promessas eternas, diferente das passageiras, elas têm cumprimento ao longo da história. Aqui, nesse texto, a promessa de Deus não mudaria só a história de Moisés, mas como a de uma nação e a história do mundo. O pastor Wagner, nas últimas 2 pregações do Êxodo, ele havia dito que Deus fez tudo isso não só por causa do sofrimento do povo, mas porque ele tinha um propósito maior. Só que nesse texto, é inegável que mesmo Deus tendo um propósito maior, Deus, ele de alguma forma se sente incomodado pelo sofrimento do povo. E Deus, ele se acomoda a uma linguagem humana para mostrar que tem visto a dor e o sofrimento desse povo. Olha a forma que Deus fala com o povo, com Moisés, a partir do versículo 7 até o 10. Disse o Senhor: de fato, eu tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Sabemos que Deus é Espírito. Ele está em todo lugar. Ele não se limita a espaço e tempo. Se ele quisesse, com um estalo, ele poderia destruir todo o universo, certo? Porém, a forma que Deus age foge da nossa compreensão. E aqui nesse trecho, ele usa uma linguagem humana para nos mostrar que nada passa desapercebido aos seus olhos. Por mais que humanamente falando possa demorar, no momento certo, ele age em favor dos seus. Igreja, saiba que nenhum sofrimento durará para sempre. O salmista diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Talvez em sua vida exista alguma área que parece que nunca vai amanhecer. Parece que é noite todo dia. Mas creia nas promessas eternas que Deus tem na sua vida, que a luz do dia vai raiar a qualquer momento. O povo de Israel ficou 400 anos como escravo. Irmão, 400 anos. Muitos já haviam perdido a esperança. Mas o texto ele é enfático ao dizer que o próprio Deus desceu para livrá-los. Lembrando que Deus é Espírito. Mas essa linguagem mostra que Deus agiu em favor daquele povo. Aqui nós vemos o seu amor ao agir de forma graciosa e misericordiosa. Só que o mais curioso e repetidamente acontece na história do Êxodo é que mesmo depois de todas essas lindas palavras que Deus discursou aqui para Moisés,
veio a dúvida no coração do profeta. E no versículo 11 e 12 nós vemos essa dúvida quando ele disse: Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Há vários momentos da nossa vida que somos exatamente assim. Temos experiências com Deus, entendemos a sua palavra, Deus confirma as suas promessas de vida eterna, salvação, libertação, dia após dia em nosso coração, e mesmo assim nós somos pegos em dúvida, duvidando, com medo, atemorizados. E isso fala muito da nossa natureza caída e pecadora. E nesses momentos, e principalmente eu quando me sinto assim, a única coisa que eu quero sentir é que Deus está comigo. Mesmo com todas as minhas falhas. Às vezes passamos por esses momentos de dúvida. Deus parece estar tão longe. E às vezes a gente lê um texto, a gente ouve uma pregação e a gente sente Deus falando: eu estou contigo independente de qualquer circunstância. E aqui eu entendo claramente o sentimento de Paulo quando ele disse o seguinte em 2 Coríntios 4, 8 e 9. Ele disse assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Paulo sabia bem quem estava com ele, pois ele havia tido um encontro real com Cristo a caminho de Damasco. Moisés, por outro lado, nesse capítulo ainda estava começando a conhecer a Deus. É compreensível tudo isso. Só que a melhor forma de conhecer a Deus é perguntando. E Moisés, ele tira uma dúvida, e é dado a Moisés uma revelação grandiosa do nome de Deus. Versículos 13 ao 15. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem qual é o nome dele, o que eu lhe direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés: diga aos israelitas: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. No Antigo Testamento, os nomes tinham grande importância e significado, indo muito além de uma simples identificação. Os nomes eram vistos como expressão de identidade, caráter, propósito e até mesmo destino de uma pessoa. Da mesma forma, o nome de Deus revela aspectos profundos da sua natureza e relacionamento com a humanidade. Em hebraico, a frase pode ser traduzida como eu sou o que sou, eu serei o que serei, ou eu sou aquele que é. Ela é resumida no tetragrama YHWH, que posteriormente deu origem ao nome Yahvé ou Jeová. Eu não vou me atrever a tentar pronunciar esse nome em hebraico. Yahvé é o nome pessoal do Deus vivo, que age na história do seu povo. Ou seja,
é o Deus da aliança. E por meio desse nome, podemos dizer que Deus é autossuficiente, é a primeira coisa. E o que isso significa? Deus afirma que ele existe por si mesmo e não depende de nada, nem de ninguém para existir. Ele é o ser absoluto, que não foi criado e não tem origem externa. Através desse nome, podemos fazer uma segunda afirmação, que o nosso Deus ele é eterno. Ele existe fora do tempo e espaço. Ele sempre foi e sempre será. Através do nome de Deus, nós podemos afirmar que Deus é imutável. Ele não muda. O que ele é sempre foi e sempre será. A quarta coisa que podemos afirmar através do nome de Deus é que ele é divinamente misterioso. O nome revela um aspecto de Deus, mas também ele esconde, já que a totalidade de quem Deus é vai além da nossa compreensão. E a quinta coisa é que o nome dele mostra-nos que ele tem presença contínua. Em um sentido mais prático, a frase aponta para a presença contínua de Deus junto ao seu povo. Deus não apenas era e será, mas também ele é no presente, atuando, guiando e libertando. Além desses 5 pontos, o nome revela muitos outros aspectos de quem é Deus. Deus é Senhor, Deus é único, Deus é soberano, Deus é pessoal, Deus é o Deus da história, Deus é Salvador e Deus é um Deus de esperança. E para encerrar de forma prática, nós podemos aprender a confiar em Deus em tempos de incerteza, sabendo que suas promessas permanecem verdadeiras e que ele está presente em qualquer situação, seja na bonança ou seja na escassez, como nós lemos no começo do culto sobre Filipenses. Deus está conosco quando estamos empregados e quando estamos desempregados. Seja nas relações pessoais mais difíceis que temos que encarar, Deus está conosco em meio a momentos de alegria e momentos de conflitos familiares. Seja em dificuldades que jamais imaginamos passar, Deus está conosco na falência, na doença e nas tragédias. Deus está conosco em todo o tempo. Ele é o Emanuel. Deus é conosco. E diante disso, nós precisamos cultivar uma postura de humildade, reconhecendo que nossa sabedoria e provisão vem de Deus. Isso implica confiar em Deus nas nossas decisões diárias, orar por direção e saber que sem Ele não podemos realizar nada de valor eterno. Esse texto, capítulo 3, ele tem muitas implicações. Se a gente fosse falar detalhadamente, daria 2 horas de estudo tranquilamente. Mas o que fica muito claro é a forma como Deus se revela ao seu povo ao longo da história. Nós mesmos, quando conhecemos a Deus, lembra de quando você conheceu a Ele? Você ouvia de um jeito. E hoje, durante a sua peregrinação como cristão, o seu relacionamento com Ele avançou e hoje você conhece Ele já de outra forma. E a cada dia Ele vai se revelando a nós. Por isso que a nossa vida é de fé em fé, porque a gente não pode viver como antes, como criança. Mas a gente tem que amadurecer na fé, de forma que a gente crie uma confiança, não de forma arrogante, mas de forma humilde, para que a gente possa deixar com que a nossa vida seja guiada por aquele que é, aquele que diz, eu sou
o que sou. Ele não precisa nos provar nada. Ele nos mostra quem Ele é através das suas promessas. Ele é fiel e justo para cumprir. Deus é a única pessoa que não nos decepciona nessa vida. Tudo aquilo que Ele prometeu, Ele fez e fará. Amém? Vamos agradecer? Senhor meu Deus, obrigado por esta palavra, obrigado por estas promessas, obrigado por se revelar a nós. Obrigado por ser quem o Senhor é, Pai, porque nós muitas das vezes não somos quem deveríamos ser, mas o Senhor age de misericórdia, nos perdoando, nos ajudando e nos trazendo de volta a direção correta. Moisés foi homem falho como nós, errou em muitos momentos e o Senhor direcionou ele para o caminho novamente. Aleluia. Que o Senhor possa também nos direcionar. Se a nossa vida tem perdido o rumo, tem perdido a esperança, tem perdido, Senhor, talvez o foco, que o Teu Espírito nos guie, Senhor, em meio às águas, Senhor. Que o Teu Espírito nos direcione a um caminho mais agradável a Ti, Pai. Amém. Nos ajuda a confiar, Senhor, nas Tuas promessas. Aleluia. E não ficar se apegando a coisas passageiras, coisas efêmeras, Senhor, mas naquilo que é eterno. Aleluia. Em nome de Jesus eu Te agradeço. Amém. Amém.